O que são os NVS? Por que isso às vezes pode me ajudar muito ou atrapalhar muito? Por que meu despachante aduaneiro vive me perguntando o que é um NVE? Ou melhor, como enquadrar a minha carga? Se você já parou para pensar, teve alguma dúvida sobre isso? Vem com a gente que eu vou mostrar o que é um NVE, como é que classificar tudo isso e como é interessante para vocês saberem tecnicamente e como a sua carga chega nisso. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo, que eu tô esperando vocês lá. Bora! E você que está precisando melhorar as suas exportações, você que quer dar o primeiro passo para começar a exportar o seu produto, ou você que já exporta e está perdido e perdida em como fazer para melhorar as coisas, adaptar o seu produto e tudo mais, se eu falar para vocês que o nosso parceiro, o grande Nicola Minervini, nosso parceiro aqui do canal, ele dá essa assessoria, essa consultoria para você. Com algumas perguntas, ele vai gerar um diagnóstico para sua empresa, para você conseguir exportar, ver os pontos de erro ou pontos a melhorar para sua empresa. Interessado? Interessada? Então vai aqui embaixo. Eu estou colocando o link do seu Nicola aqui no LinkedIn. Procura por ele, fala que é indicação minha, Thiago Pagano do canal Como é que faz, que eu tenho certeza que ele vai dar toda uma atenção para vocês. Solta essa vinheta, faz isso pela sua empresa e vamos para o próximo vídeo. Vamos nessa, estou esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo, nesse caminho tão legal do Comex, que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado, vocês são espetaculares, nosso combustível para tocar mais aula. Gente, outro dia eu estava fazendo uma análise de alguns NCMs e descrições de carga, e o meu despachante aduaneiro chegou para mim e falou assim: Thiago, como eu classifico especificamente essas cargas? Ou melhor, quais os NVS para essas cargas? Eu fiquei na dúvida, ajudei, entrei lá no Classif, aula aqui em cima sobre o Classif, e consegui verificar os NVS, mas fiquei na dúvida. O que é o tal do NVE? Que eu estou falando tanto nesse vídeo. Vamos lá. Especificamente, isso aqui eu peguei do Google, tá, gente? Por favor, tá na mão de todo mundo. NVE, vou ler para vocês. Nomenclatura de valor aduaneiro e estatística. Ficou uma dúvida, né? Pois é, vou explicar. Uma classificação brasileira baseada no NCM que adiciona detalhes específicos à mercadoria. Está ficando mais claro. Para que serve? Valoração aduaneira. Fornece dados adicionais sobre o produto para determinar o valor aduaneiro, influenciando no cálculo dos impostos. Começou a ficar interessante. Estatística. Melhora a precisão dos dados estatísticos de comércio exterior, permitindo o controle mais eficiente. Estou dizendo para a Receita o tipo do produto que eu trago, certo? Identificação. Identifica a mercadoria com nível de detalhes maior do que a NCM, como características técnicas de composição e etc. Estou dizendo, Receita, esse é meu produto. Especificamente, esse é o meu produto. Onde é usado? É obrigatoriamente em operações de importação para determinados produtos e a informação na DI. Aula aqui em cima sobre DI, inclusive. Ou seja, quando eu faço a descrição do meu produto e o NCM, aula aqui em cima sobre NCM, alguns deles têm NVS. Então, por exemplo, vamos chutar aqui, tá? Uma suposição. Vamos dizer que eu estou trazendo tecido. Lá da Índia, bonitinho, tal, beleza, tecido de seda e etc. Talvez esse NCM tenha os NVS. Então, vamos, sei lá, a gramatura do tecido, a cor dele, o tamanho dele, não sei, eu estou dando exemplos. Só que aí que tá, os NVS, eles são classificados de A, B, C, D, E e F. Estou colocando tudo aqui do lado, inclusive. E aí é que tá. Quanto mais específico, melhor. Pode ser que eu tenha problemas? Pode ser. Por exemplo,
Lembra quando eu falei de ato concessório, a aula aqui em cima sobre isso? Que inclusive foi a última aula. O NVE, ele tem tudo a ver com o ato concessório e a descrição da carga. Porque muitas vezes é algo extremamente específico. E também o ex-tarifário, a aula aqui em cima sobre ele, a mesma coisa. O NVE está limitando cada vez mais a descrição da carga. Então eu posso ter um NVE, por exemplo, eu falei do tecido, mas vamos colocar alguma coisa mais específica. Uma embalagem de carga. Ela vem em plástico ou em plástico bolha? Não. Pelo NVE, ela tem que vir, vamos dizer que o NVE da máquina, ela tenha o A001 plástico, A002 plástico bolha. Vocês entenderam? Então, eu estou especificando o tipo do produto, como esse produto vem embalado, como esse produto é classificado. O NVE ajuda com tudo isso. E muitas vezes, gente, entendam, ele não é, é algo crítico, é algo que... Não. Você tem que informar para a Receita Federal o que realmente você está trazendo. Vamos dizer, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu estou trazendo esse celular, tá? Específico, um smartphone e tal, marca XYZ, etc. Vamos dizer que ele tem um NVE que ele fala assim, é 110 ou 220. O NVE, aliás, o AA, ele é 001, 110. 002, 220. É um exemplo, gente, por favor. Se eu colocar como 220 ele for 110, eu estou errando. Eu estou dizendo para a Receita Federal que eu estou errado. Tudo o que é específico da carga tem que ser dito no NVE. Então, muitas vezes, o NCM ele pode ser perfeito. Tá? Vamos dizer que o NCM desse celular, que eu acabei de falar para vocês, é o 02, 04, 08. Celular, smartphone, sei lá, um exemplo. Acabei de tirar da minha cabeça. Mas, se eu falar que ele é um celular com voltagem 110, com memória de, sei lá, 2 mega, 2 GB, sei lá, estou inventando. Controle via Android, enfim, tela de 14 polegadas. Eu estou sendo específico e eu tenho NVEs para isso. Então, se é uma carga, tipo, copo de vidro. Copo de vidro. Não tem NVE. É um copo de vidro. Ponto. Mas quanto mais a carga tiver especificações, mais situações voltadas a NVE serão classificáveis. Em outras palavras, quanto mais uma carga for extremamente tem que ser precisa, tem que ter a descrição precisa, mais NVEs eu vou ter. Então, assim, eu dei o exemplo do smartphone e eu dei o exemplo do copo de vidro. Copo de vidro é um copo de vidro. Ponto final. Copo de vidro. O smartphone. Smartphone com Android a 110, sei lá, tela de 14 polegadas. Vocês estão vendo que eu tenho várias especificações? Isso é o NVE. Ele está dando mais características ao produto, ao NCM adotado. Então ele é muito mais específico que o próprio copo de vidro. Ponto final. Entendam aqui que eu estou dizendo para a Receita que produto que eu trago. E um detalhe muito importante, mas muito importante mesmo. Gente, eu sempre falo que ex-tarifário e drawback chamam a atenção de Receita. Mas quanto mais NVEs, quanto mais especificações eu tiver na carga, pode ser que eu chame a atenção de Receita Federal. Como assim, Thiago? Explico para vocês. Vamos dizer que o produto que eu estou trazendo tem um monte de NVEs. E eu, porventura, classifiquei errado. Era, sei lá, um smartphone de 14 polegadas, eu classifiquei como 13. Não sei se existe. Mais um exemplo. Pode ser que o de 13 polegadas, a tela, seja mais barato. Mas eu classifiquei errado. Terei problema. Pode ser que chame a atenção de Receita. Então eu diria que quanto mais específica a carga é, mais NVEs ela vai carregar. Quanto menos específico, menos NVE talvez nem tenha. Então entenda aqui o lado de tudo isso. Gente, vamos pensar uma coisa. Óbvio que todo mundo quer gastar menos com importação. É um frete internacional que já é caro, uma armazenagem que já é cara, sei lá,
o próprio seu fornecedor, que às vezes está te cobrando um pouco mais aqui e ali. Você quer ter problema com a Receita Federal por conta de NVE que você classificou errado? Lembrando, um ponto importante. Você, analista de comércio exterior, você que trabalha com um produto, mas você não tem conhecimento técnico do produto, não entra nessa seara. Um conselho que eu dou para vocês: não entre nessa seara de classificar o produto quando você não sabe, quando você não tem especificações, quando você não tem conhecimento da carga. Pede para alguém, pede ajuda para o seu departamento XYZ que fez a compra, ou para o cara, sei lá, que fez a solicitação de compra, alguma coisa do tipo. Ele vai conhecer muito melhor do que você. Não entra nessa seara de você classificar uma carga porque você quer se livrar disso. Não, não faz isso. Por favor, conselho que eu dou. Mas lembre, toda carga, quanto mais específica ela for, melhor. Eu dei exemplo do tecido, dei exemplo do smartphone e do copo d'água, do copo de vidro. Ponto. Entendam que quanto mais complexa a carga for, mais NVEs ela vai carregar. E tá tudo certo por isso. E nem você, analista de importação, nem você, despachante aduaneiro, são obrigados a saber quais são os NVEs classificatórios dessa carga. Pede ajuda. Vai por mim. Vai para o manual de instruções, por que não? Fala com o fabricante, fala com quem solicitou. Vai por mim. Tenha certeza quando você classificar um produto. Porque a hora que seu despachante der um registrar a carga, você tem duas escapatórias, caso o seu NVE esteja errado. Primeiro, rezar muito, para não dar um canal diferente de verde. Você pode ter problemas. Segundo, se você bater na tua consciência lá dentro e doer, pede uma retificação de DI. Olha aqui em cima sobre retificação de DI. Porque talvez ali você está fazendo meia culpa e dizendo: Receita, eu errei. Me perdoe por isso. Estou fazendo a retificação. Vamos cobrar o valor certo. Você vai ser xingado, você vai ser... muita gente vai falar mal de você, etc. Mas talvez seja um caminho melhor para isso. Cuidado, gente, com NVEs errados. Pode dar problema. Sim. Lembre, quanto mais perfeita a descrição da carga, melhor. Independente de valores, tarifas e taxas ou impostos que são cobrados a mais. Faz a descrição perfeita. Vai por mim. Você não quer a Receita Federal batendo na tua porta e pedindo todas as suas importações de X tempo. É sério. Vai por mim. E um outro detalhe muito importante. Gente, ninguém dá pingo na receita. Você não dá rasteira na receita. A receita sabe muito bem o que você traz. A gente tem IAs por aqui e aí. Eu já mostrei N vezes as IAs que trabalham para a receita cruzando dados. Se você traz uma máquina hoje e daqui a um ano você traz a mesma máquina, mas classifica de formato diferente, ela vai talvez encrespar com a primeira. Vai por mim. Faz a coisa direito, tá bom? Gente, aula específica. Gosto de mostrar o que acontece, que muita gente talvez nem saiba o que é um NVE, mas precisa entender algo a mais sobre isso, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre para todo mundo conseguir trabalhar e crescer nessa área, que é bem interessante. Mas aliás, gente, tô vendo o pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscreve no canal, então vão lá. Se inscrevam no canal e tornem-se marinheiro de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 700 vídeos prontinhos, de graça, para todo mundo aprender e crescer nessa área, que é bem interessante. Cliquem no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberão as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que só assim em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. Qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta, que de graça eu estou ali para esclarecer suas dúvidas. Quadro novo, no meu LinkedIn do canal, que é o Drops Canal Como é que Faço. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho, sobre como é que é o bastidor dele, para a gente trocar uma ideia e ver novidades que estão acontecendo todos os dias no comércio exterior. Bora! Mas aliás, gente, tô vendo uma galera
que não metralhe esse like. Por favor, metralhe esse like. Faz o teu capitão feliz, faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que tem uma carga específica. Verifique qual melhor NVE ele precisa classificar a carga dele. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Comex, pessoal, é para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.